Boa noite. Tudo bem com vocês? Meus amigos, vocês já ouviram falar da parábola do mordomo infiel? Ou parábola do administrador infiel? É curioso porque talvez seja a parábola menos conhecida para a maioria de nós. Essa parábola está contida no livro de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 9. E o objetivo aqui hoje é que a gente possa esmiuçar um pouco mais os sentidos espirituais dessa parábola, entender como ela toca nossos corações e qual é o convite de Jesus para que nós possamos, a partir dela, refletir em torno de nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas atitudes e ter uma vida mais alinhada com o Evangelho. Eu vou começar lendo a parábola, que é um pouco longa, mas peço que vocês prestem muita atenção. E dizia Jesus também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um administrador, que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais ser administrador. O administrador então refletiu: que farei? Uma vez que meu senhor me retira a administração. Cavar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba em sua casa. Convocou então os devedores de seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 barris de óleo. E disse-lhe então: toma a tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele responde: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Pois os filhos desse século são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, essa é a mensagem de Jesus: façais amigos com as riquezas da injustiça, a fim de que, no dia que faltarem as riquezas, eles vos recebam em seus tabernáculos eternos. É complexa, não é? Vamos entender um pouco mais o contexto histórico quando essa parábola foi mencionada por Jesus. Na Palestina do primeiro século, era comum que grandes agricultores, grandes portadores de terra, fizessem o que nós chamamos de arrendamento. Pegava parte dessa terra e parte dessa terra ele alugava, arrendava para pequenos e médios agricultores. E como que funcionava o pagamento por esse arrendamento? Ao final da colheita, esses agricultores deveriam pagar uma quantia fixa da sua colheita ao dono da terra. Isso já denota para a gente que se trata de um negócio de risco. Por que de risco? Porque se a colheita vai bem, o agricultor tem lucro. Mas se a colheita vai mal por alguma razão, uma praga, uma intempérie, pode ser que haja prejuízo. O certo é que esse dono de terra sempre lucra. Acontece que o mordomo desse senhor, que era uma função muito comum que os donos de terra contratassem esses tipos de empregados, porque eles eram os responsáveis em dialogar com esses agricultores menores. Eram esses mordomos ou administradores que eram os responsáveis pelos livros contábeis. Nesses livros continha o nome do agricultor e quanto ele deveria a esse dono de terra ao final da colheita. Além disso, era ele que era responsável por negociar os valores do aluguel, redigir contratos, essas coisas mais burocráticas que lidava com as contas. Porém, esse mordomo ele foi acusado.
denunciaram ele de estar dissipando os bens desse dono de terra. Ele era um gastador. Alguém que não conseguia, talvez, dar o valor devido aos bens do seu senhor e gastava além do necessário. Então, esse senhor de terra o demite. Mas tem algo em comum aqui nessa história. Porque nessa época, era da lei que, além de demitir esse empregado, esse dono de terra, ele tinha o direito de fazer uma acusação formal e esse mordomo poderia ser preso. O mordomo, então, ficou num dilema. Eu só sei administrar. Eu não sei cavar. Não tenho forças para isso. Não conheço as técnicas do plantio. Mendigar, eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer. E aí ele elabora um plano audacioso. Porque da mesma forma que esse patrão, embora tenha usado de justiça, também usou de muita misericórdia, esse mordomo pensou consigo mesmo: eu vou imitar a misericórdia do meu patrão. E aí ele elaborou um plano bem arriscado. Ele pensou: eu vou dar desconto nas dívidas desses pequenos agricultores e o meu patrão, ao perceber que eu agi com misericórdia, pode ser que ele volte atrás e me readmita. Agora, se isso não der certo, eu tenho um plano B. Essas pessoas vão ficar tão gratas pelo que eu fiz, que esses pequenos e médios agricultores pode ser que me recebam em suas casas. Pode ser que eles me indiquem para outras pessoas. Eu vou angariar simpatias. É por isso que ele elabora um plano e deve agir rápido. Por que rápido? Porque se a notícia de que esse administrador já não é mais um empregado desse patrão, esses agricultores podem não querer tratar com ele. Você não responde por nada. Nós não temos mais que tratar com você. E outra, ele não sabia em que momento exatamente esse patrão ia exigir dele os livros contábeis, aquele que continha as dívidas de todos os agricultores. Então, ele chama um a um e diz: quanto deves ao meu patrão? Senta rapidamente e escreve. Para aquele que devia 100 barris de óleo, escreve 50. Para aquele que devia 100 barris de trigo, escreve 80. Por que essa diferença? Porque estabeleceu um valor fixo, 500 denários. Só que como o trigo é mais valioso do que o óleo, abateu menos barris de trigo. Ele não tinha tempo, ele tinha que agir rápido, não tinha como negociar percentuais. E chega o momento da entrega desse livro contábil. E o Senhor vê as alterações que ele fez. Mas, para surpresa de todos que ali estavam ouvindo essa parábola, esse Senhor aprova a conduta do mordomo. E Jesus diz mais. Ele diz que os homens do mundo, aqueles homens daquele século, agiam com mais prudência do que os filhos da luz. Filhos da luz era uma expressão usada para designar os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam o Mestre e o ouviam. E Jesus recomenda: façais amigos com as riquezas da injustiça, tal qual o mordomo. Que história estranha. Até para o povo daquela época, que estava acostumado com essas leis, era algo do dia a dia daqueles camponeses, até para eles foi algo intrigante. Estaria Jesus, então, dando crédito a um espertalhão? Estaria ele incentivando a malandragem? Fraudadores? Estaria Jesus aplaudindo quem manipula e quem mente? Será? Vamos entender agora qual é o sentido espiritual dessa mensagem. É comum que, em toda parábola, nós tenhamos que identificar nesses personagens Deus, nós, o outro. Com essa parábola não é diferente.
Nessa parábola, o dono da terra, quem vocês acham que é? Deus. E quem é o mordomo infiel? Nós. Por que riquezas injustas? Porque, segundo Emmanuel, se nós pudéssemos devassar o nosso passado através das várias encarnações, nós perceberíamos que, na imensa maioria dos casos, as riquezas do mundo foram obtidas à base de guerra, espólio, escravidão, engano. Se hoje não é o caso, para muitos de nós em muitas nações, foi assim que essas grandes nações se levantaram. Que bens são esses que nós temos? E você pode dizer, mas Diogo, eu não tenho bem algum. Nenhuma bicicleta eu tenho. Ou eu tenho só uma motinho ali, 99. Eu tenho um apartamentozinho ali. Será que só isso é um bem para Deus? Deus nos deu bens que podem parecer incontáveis. Quando a gente analisa e vai a fundo e percebe as bênçãos que Deus nos oferece todos os dias, a gente começa a perceber o quão agraciado nós somos por misericórdia. Daí o termo injusto, porque esses bens não foram dados por justiça, porque nós merecíamos, não ainda, mas por acréscimo de misericórdia. Vamos pensar um pouquinho que bens são esses? Para além do óbvio, né? Do dinheiro, o corpo físico é um bem? A saúde é um bem? E o tempo? O que nós fazemos com esse bem? Não é? A saúde mental. Porque tem gente que não pode não ter uma boa saúde física, mas tem uma excelente saúde mental. E o contrário também é verdadeiro. E as amizades, hein? Será que são bens divinos? A família, os filhos, a inteligência. Quanto conhecimento nos foi ofertado e o que nós estamos fazendo com eles? A inteligência, o poder, a influência, a autoridade, os títulos. Pois é desses bens que Jesus está falando. E que por várias e várias encarnações nós nos comportamos como esse mordomo, que foi um gastador, que não soube aproveitar bem, não soube dar valor a esses bens divinos. E Jesus exorta para que usemos esses bens provenientes da injustiça, ou seja, esses bens que nos foram emprestados por Deus para conquistar simpatia, para conquistar amigos. É assim que, através da intercessão, por meio da caridade, Deus permite que seus filhos saldem suas próprias dívidas ao aliviar as dívidas de seus irmãos. Aí fica mais claro para a gente que dívida é essa que esse mordomo abateu. Porque esse agricultor, médios e pequenos agricultores ali, tinham dívidas difíceis de serem pagas. Mas ele, com a possibilidade que tinha, abateu o que era possível. Com o poder que Deus lhe confiou naquela autoridade de mordomo. E quando Jesus fala de tabernáculos eternos, do que será que ele está falando? Será que ele está falando de casas de concreto? Será que está falando de tendas? Será que está falando de um local onde esse mordomo possa se abrigar? Está falando um pouco mais. Emmanuel diz que os tabernáculos eternos não estão localizados nos espaços celestiais. Onde vocês acham que está? O próprio Espírito.
Emmanuel nos diz que os tabernáculos eternos são os corações das criaturas. Então, que a gente angarie simpatia espiritual, amizades verdadeiras, através da caridade, para tocar e residir no coração de nossos amigos. Olha só, pessoal, amigos. Que título é esse, hein? Vocês lembram de uma passagem em João em que Jesus diz que já não vos chamo mais servos, mas amigos, porque tudo que tenho ouvido de meu Pai eu compartilho convosco? Nós subimos de nível a partir desse instante. A partir desse momento, ser amigo é algo muito valioso para os corações. É um patamar muito elevado para os espíritos. Então, buscar criar amizades verdadeiras deve ser um objetivo de nós que estamos aqui em processo de evolução, ainda tão necessitados tanto de abater os nossos débitos quanto de progredir espiritualmente. Façais amigos com as riquezas da injustiça, a fim de que no dia que faltarem as riquezas, eles vos recebam em seus tabernáculos eternos. O que Jesus quis dizer no dia em que faltar as riquezas? Quer dizer que o nosso momento de provação também sempre chega. No mundo tereis aflições, não é? Eu acho que todos que estamos aqui já vivemos o suficiente para saber que isso é uma verdade. Ninguém passa ileso por essa vida. Todos nós teremos desafios, com um único objetivo: evoluir espiritualmente, depurar o espírito. Porque não existe espírito puro frágil. Todo espírito puro foi forjado na dor, na dificuldade, no esforço, não é? E uma coisa que muitas das vezes a gente não se atenta: quando nós estendemos as nossas mãos para alguém em necessidade, não nos esqueçamos que essa alma está cercada de corações que a amam profundamente. Vamos lembrar Paulo que estamos todos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Mãe. Tem mães aqui. Quem é pai? Pai. Quando a gente fala avô e vó, que aí né, o amor é multiplicado. Imagine a cena. Vocês desencarnaram, estão no plano espiritual. Já estão muito bem, podem visitar a família. Estão lá acompanhando o filho de vocês, que está passando por uma provação difícil. Talvez com a saúde, talvez um revés financeiro, talvez um divórcio. Está em sofrimento. E você, como mãe e pai, vê que alguém estende os braços ao seu filho. É um ombro amigo para que ele possa chorar. É aquele que tira do bolso uma quantia e compra um medicamento para aliviar a sua dor. É aquele que hospeda o seu filho, sua filha, em sua casa, porque não tem onde ficar. Vocês ficaram gratos do plano espiritual? Sim ou não? Muito. E como é algo muito comum em espíritos mais esclarecidos, nós nos sentimos numa dívida de gratidão por esse irmão que estendeu a mão aos nossos filhos. Não é verdade? Senhor, me dê a oportunidade de um dia poder eu interceder por esse irmão que ajudou meu filho. No dia em que ele precisar, que eu possa auxiliá-lo. Agora você imagina fazendo isso com vários filhos. Centenas, milhares.
colocando seu coração de verdade nesse trabalho? Quantas simpatias espirituais será que a gente vai amealhar aí? Muitas, né? Porque, segundo Jesus, ele diz que esse mordomo agiu com mais prudência do que os filhos da luz. Filhos da luz, aquela expressão quer dizer seguidores de Jesus. Porque, em muitos dos casos, eu acho que isso não acontece aqui, mas nós utilizamos dos conhecimentos espirituais para uma vida exclusivista, egoísta. Muitas das vezes nós, embora gostemos de ouvir sobre a espiritualidade, sobre as leis divinas, ouvir sobre o espiritismo alenta o coração, muitas das vezes a gente não se sente encorajado para sair de nós mesmos e ir em encontro à dor do outro. Mas discípulo de Jesus é discípulo que sai de si para buscar a dor alheia e tentar, de alguma forma, amenizar essa dor. E para finalizar essa parte dos sentidos espirituais, prestação de contas. O que é isso? O que é prestar contas da mordomia? Nas palavras de Emmanuel, é a mão niveladora da morte. Nesse momento, não importa se você foi rico, se você foi pobre, bonito ou feio, se você tinha mais ou menos idade, não importa o sexo, o gênero, se você é americano, brasileiro, venezuelano. Esse é o momento que vai chegar para todos nós e é o momento onde teremos de prestar contas o que nós fizemos com tantos bens que Deus nos ofereceu. O que nós fizemos com a beleza física? Usamos ela para ferir corações? Para iludir pessoas? O que fizemos com o dinheiro? Usamos só para nosso proveito? Só para nosso prazer e dos nossos? Enquanto tinha um irmão passando fome ao lado, e isso não me afetou? O que eu fiz com conhecimento? Nós recebemos tantos no Espiritismo, né, pessoal? Muito. Estamos oferecendo isso? Emprestamos aquele livro que mudou a nossa vida, emprestamos para alguém que está em necessidade? Alguém que pode, de alguma maneira, se beneficiar com aqueles conhecimentos? Nós vamos prestar contas de tudo. Porque Emmanuel ainda diz que tudo que os olhos podem enxergar ou está morto ou está morrendo. Só vai com a gente aquilo que é eterno. Então, os nossos bens intelecto-morais, as amizades verdadeiras que nós conquistamos em nossa trajetória. O que fazer, então? O que vocês acham? Façamos como mordomo. É isso que Jesus nos recomenda. Que a gente haja como esse mordomo. Então, comecemos a partir de agora. Chegue em casa, se quiser escreve, faz uma lista. Quais são os bens que eu tenho disponível, que Deus me ofereceu? Tenho saúde física, tenho saúde mental, tenho alguma quantia em dinheiro, tenho inteligência, algum conhecimento pode ajudar alguém, eu tenho algum dom, né? O que eu tenho feito com isso? E aí, para a gente ilustrar aqui de maneira bem prática, algumas sugestões. E eu tenho certeza que muitos de vocês já fazem muitas delas, mas quem sabe algumas inspirações podem vir. Antes de mais nada, é importante comecemos em casa. Porque Deus, na sua sabedoria, não colocou aquelas pessoas que nós mais tínhamos necessidade de ajuste longe. Colocou pertinho da gente.
E depois a gente vai expandindo para a comunidade. E um dia, quem sabe, temos capacidade de englobar o mundo inteiro, não? O amor faz milagres. Mas pode começar com coisas que parecem simples. Doando roupas e mantimentos que estão sobrando em casa. Comprando uma cesta básica, um medicamento para alguém que está sofrendo. Uma família com 6 filhos, não tem o que comer. E eu tenho sobrando aqui um óleo, um arroz. Por que não? Um amigo em sofrimento, precisando desabafar. Isso salva vidas, pessoal. Eu acho que vocês já ouviram falar do CVV, Centro de Valorização da Vida. Há décadas eles atuam no Brasil e onde se instalaram, os níveis de suicídio caíram abruptamente. Que milagre eles fazem? Eles ouvem. Tem muita gente carente, pessoal, de ser ouvida, de ser vista. Então, ouvir alguém com amor e atenção salva vidas. Visitar pessoas doentes, visitar abrigos de idosos, de crianças. Diogo, eu tenho, na verdade, um apreço muito grande pelos animais. Tem muitas ONGs aí precisando. Tem muitos cachorros, gatos na rua, precisam ser alimentados, castrados de um lar. Não, Diogo, meu dom é cozinhar. Aqui às terças-feiras vocês fazem sopa, não é? Quarta-feira. Se alguém aqui não trabalha na sopa, né? Eu acredito que vocês estão admitindo, não? Sim. Não, meu dom é com arte. Veja o nosso irmão aqui, doando o tempo e o talento dele. A harmonia que é o ambiente, porque ele se dispôs a estar aqui alguns minutos ou horas para nos oferecer essa dádiva. Doar nosso tempo. De todos os bens mundanos, esse é aquele que a gente não consegue acumular. Mas a gente pode usar muito bem. Cada minuto. Ensinando alguém, uma pessoa, uma criança, um idoso, alguém que não teve a possibilidade de estudar, alfabetizar ou dar uma aula de reforço, não é? Caridade, né? Caridade. Tudo isso que você falou, caridade. O amor em ação. Porque a fé sem obras é morta. Já dizia Tiago, não é? A fé sem obras é morta. Tiago diz na epístola que até o demônio acredita em Deus. Dizer que acredita em Deus diz muita coisa. Não é? Então, usar esses bens que são emprestados de Deus para que possamos aliviar as dívidas dos nossos irmãos e, consequente, as nossas. Porque essa é a proposta de Deus. Imagine, é como um pai que chega para o filho e diz: meu filho, está aqui uma quantia em dinheiro. Você vai sair com os seus irmãos, você vai no parque. E eu quero que você use bem esse dinheiro, o administre com sabedoria e alimente seus irmãos quando eles sentirem fome, deixe eles irem nos brinquedos que eles querem, divida entre vocês. E aí esse que teve esse bem confiado na mão pelo próprio pai, ao invés de fazer isso, embolsa ou gasta só consigo. É isso que acontece muitas vezes com a gente, com os bens que Deus nos empresta. E a casa espírita, pessoal, ou o templo da religião, né, que vocês fazem parte, muitas das vezes é um local de serviço semelhante, onde as portas geralmente estão abertas para que a gente possa exercitar essa caridade. Não é? Como o nosso irmão falou aqui, as portas estão abertas para quem quiser ajudar. Eu imagino que a maioria aqui já seja trabalhador da casa, né? Conversando com o nosso amigo aqui antes. Mas eu imagino também que tem pessoas que não são, e fica o convite. E para finalizar, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, através dessa parábola, que a proposta de Deus é a remissão das criaturas por meio do amor. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Não se alegre em ver a dor de ninguém.
Deus utiliza das criaturas para amparar as criaturas. Porque ao invés de Deus se materializar, enxugar a lágrima de alguém que está chorando, ele manda uma outra criatura ir lá. É assim que acontece. Quando tem alguém com fome, não é Deus quem aparece, materializa, entrega comida. Ele poderia? Ele é Deus. Por que não? Mas e nós? E isso é uma oportunidade, pessoal. Toda vez que a gente estiver fazendo uma caridade, vamos entender não como um favor que nós estamos fazendo, mas uma oportunidade que Deus está nos dando de ser intermediário, de ser um intercessor, de ser veículo de sua misericórdia. É uma honra ou não é? É uma honra. É por isso que com o tempo, e eu imagino que tem trabalhadores aqui de muitos anos, né? A gente aprende a alegria de servir. E no dia que não tem trabalho, a gente se entristece. Às vezes chega aqueles períodos, né, de férias, e muitas casas, por exemplo, fecham. Não sei vocês, mas eu sinto falta. Não é? Fala, nossa, vejo a hora de voltar. Vocês não fecham? Vocês são maravilhosos. É isso aí. Porque a necessidade não para, né, pessoal? A fome não espera, né? Então a gente aprende a alegria de servir. O que quer dizer evangelho? Na etimologia da palavra. Boa nova. Boa notícia. É uma notícia que traz alegria. Então vamos esquecer, muitas vezes, aquele estigma, né? De um espírita, cara fechado, carrancudo. Não. Tem que ter muita alegria em servir. Isso aqui é uma dádiva. Faz muito bem. Tira pessoas da depressão. Quem ajuda? Tem vários estudos científicos recentes mostrando que pessoas que se engajam em trabalhos voluntários saem de muitos transtornos mentais difíceis. Depressão, ansiedade, pânico. Acaba sendo uma psicoterapia. Nós só temos a ganhar. E a seara é grande, né, pessoal? Jesus já não falava isso há 2000 anos? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está admitindo, abriu vaga, pessoal. Abriu vaga, vamos aproveitar. E a gente está no momento de transição planetária, né? Os últimos ais. Já previsto que nesse período os índices de suicídio e loucura seriam alarmantes, até em crianças. O mundo está precisando. E se nós estamos aqui nessa sala ouvindo isso, tem uma razão. Cada um aqui. A começar por mim. Tive que estudar isso aqui vários dias. Tem uma razão de ser. Não faltam recursos. Não faltam recursos. Mas homens de boa vontade para terem a honra de ser veículo da misericórdia. Eu vou ler aqui um trechinho do livro Pensamento e Vida, no capítulo Auxílio. Emmanuel fala muito bem sobre isso. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Deus quer o teu coração. O resto, Ele provê. Com matemática precisão. E Emmanuel diz mais: é necessário, porém, estejamos atentos no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que Ele nos enriquece.
Não sejamos nós aquele que impede o fluxo do amor de Deus. O que acontece com o sangue que para de fluir, pessoal? O que acontece com uma água que fica estagnada? Precisa fluir, pessoal. Não importa o passado. Mas, Diogo, eu não sou digno de trabalhar na seara do Cristo. Eu não sou bom o suficiente. Você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe o que eu faço. Vamos lembrar o que o Chico dizia? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não é para isso que Jesus veio, pessoal? O que ele falou? Ele disse que haveria mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. É para nós. A gente não conhece nossas encarnações todas, como foi para trás. Vamos aproveitar essa oportunidade. A gente está recomeçando para fazer um novo fim. Vamos aprender essa alegria de servir, sair de nós mesmos. A gente vai aprendendo, ao servir, que a gente precisa de tão pouco. E para finalizar, pessoal, eu vou, para fechar com chave de ouro, trazer uma notícia que eu acho que pode impactar todos vocês. Todos que estão aqui nessa sala um dia vão desencarnar. Todos, sem exceção. Eu também. Mas e a fila? Qual que é a ordem? A gente não sabe, né? A gente não sabe qual é a fila. Aí você me diz, por que é que esse mordomo tinha pressa? Por que ele falava, senta e escreve depressa? Porque ele tinha que prestar contas. Não sabia exatamente quando esse senhor viria solicitar os livros contábeis. Não sabemos quanto tempo temos. Cada minuto importa. Convenci vocês? Então, pessoal, vamos multiplicar os bens que Deus confiou a nós. Não vamos fazer igual aquele da parábola que enterrou o seu talento, não. Vamos multiplicar por 2, por 5, por 10, por 1000. Para que no momento que a gente tenha que prestar contas da nossa administração, da nossa mordomia, a gente possa olhar para Deus, para a nossa consciência e falar, eu dei o meu melhor. No momento em que isso me despertou, eu não parei mais. Eu dei o meu melhor. Obrigado pela atenção, pessoal.